A partir daqui é que começamos a realmente colocar a mão na massa. Se tiver dúvidas, não fique com ela. Comente no vídeo em que você teve a dúvida, me dizendo o tempo do vídeo que você teve essa dúvida e o que você não entendeu, que assim que eu puder eu responderei. Essa aula da câmera, ela vai ser a mais demorada, apesar de ser a mais simples, porque ainda tem coisas que eu preciso te explicar enquanto a gente modela. As outras modelagens serão bem mais rápidas. E bom, eu peço que você abra um arquivo novo no Blender e chegando aqui, ó, não precisa ser colocar em nada, só clica aqui do lado de fora e prontinho. Uma coisa muito importante é que você precisa salvar os seus arquivos, senão acaba a luz e a gente se dá mal. Você pode vir tanto aqui em File e Save, quanto você pode dar um Ctrl mais S. Você vai abrir uma janelinha, aí tá aqui, ó, Untitled Blender. Você só renomear para o nome que você quer, tipo, sei lá, projeto. Aí automaticamente já vai colocar essa extensão aqui. Aqui eu estou salvando em download. Você pode salvar em outros lugares também. Aí, Save Blender File. Apagar todos esses elementos aqui, ó. Eu também não quero esse cubo, né? A gente que usa Blender, a gente costuma apagar o cubo para criar outro cubo. Shift A, Mesh, Cube. Aí você cria um cubo novo. Com o seu cubo selecionado, aperte a tecla N para abrir a abinha lateral. E nós vamos colocar aqui as seguintes medidas. No eixo Z, vou botar ponto 40 para 40 centímetros. No eixo Y, botar ponto 23 para 23 centímetros. No eixo X, vou botar ponto 65 para 65 centímetros. Esse aqui não é o tamanho real de uma câmera, mas o tamanho aqui. Vamos trabalhar com essas dimensões que eu te falei para a gente ter certeza que a gente vai estar trabalhando mais ou menos aqui da mesma forma. Então, ok, já tem aqui o meu cubo mais ou menos do tamanho que vai ser a nossa câmera. Agora nós vamos entrar no Edit Mode. Com ele selecionado, aperto a tecla Tab. Nós vamos vir aqui, ó, no modo de seleção de Edge, selecionar as edges das laterais. Por exemplo, quero essa daqui, giro a minha viewport, essa aqui e essa aqui. Como eu faço isso? Mantenho o Shift pressionado, sem soltar, e vou clicando com o botão esquerdo do mouse. Ctrl mais B, aqui no modo de edição, eu consigo dar um bevel. Só que assim, você não está notando que aqui tem algo meio estranho? Que tipo, eu só quero deixar as bordinhas aqui um pouco mais suavizadas, né? Mas assim, eu vou te mostrar como é que vai ser o certo disso aqui. Se lembra do que eu falei antes, que a escala é muito importante? Bom, isso aqui não está ficando bonito, porque a nossa escala, olha só como que a nossa escala ela tá toda horrível aqui na nossa abinha lateral. Ela deve estar sempre em 1000, né? Escala de 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar Ctrl mais A, Apply, Scale. Agora ficou aqui, certinho 1000. Aqui não alterou nada, aqui em Dimensions não alterou nada. Agora você quer ver como que o bevel vai ficar muito mais bonito? Ó, Ctrl B, ó, olha só. E como que eu faço esse monte de cortes aqui? Bom, quando você dá o Ctrl B, tipo, você não aperta nada, você só dá o Ctrl B, vai ficar assim. Você gira o seu scroll do mouse, né? A rodinha do mouse, e olha só. Você consegue fazer várias outras divisões, rodando aqui a rodinha do mouse. Ctrl B, rodinha do mouse. Mas aí você não confirma não, você aperta aqui o botão direito do mouse para cancelar. Antes disso, eu preciso fazer outra coisa aqui também, tá? E caso você já tenha apertado o botão esquerdo para confirmar, só você apertar o Ctrl Z até ficar normal. Vamos fazer um loop bem aqui no meio, ó. Vou dar aqui Ctrl R. Apertei nada. Se eu passar o meu mouse por aqui, por esse cubo, eu tenho várias linhazinhas amarelas. Isso aqui ainda não é o corte propriamente feito. Isso aqui é a marcação
da onde nós vamos cortar. Ele sempre vai aparecer aqui no meio, né? Quando a gente passar. Aí, se eu apertar o botão direito do mouse, eu cancelo, né? Do mesmo jeito que a gente faz as outras coisas. O Ctrl R aqui de novo, ainda dentro do meu modo de edição. Se eu apertar aqui o botão esquerdo do meu mouse, onde eu quero que tenha o corte, aí vai acontecer isso aqui, ó. A linha ela vai permanecer e eu consigo passar de um lado para o outro. Por exemplo, se eu quiser que ela fique aqui, eu aperto o botão esquerdo novamente e confirmo ela aqui. Mas não é o que eu quero. Vou ter que fazer de novo, eu quero que ela fique exatamente no meio. Então, eu dou o Ctrl R, dou o botão esquerdo do mouse para meio que já colocar essa linha aqui e depois o botão direito do mouse para soltar ela exatamente no meio da forma geométrica. Aí ela vai ficar no meio certinho. Aí prontinho aqui, cliquei fora com o meu botão esquerdo e você vê que essa linha aqui já está confirmada. Aí toda essa volta aqui, a minha linha daqui, ó, tá vendo? Que ela cortou tudo, ó. Deu uma volta de cima a baixo. Isso aqui nós chamamos de loop. Aí, por exemplo, se eu quiser trabalhar só com essa edge e com essa edge aqui, eu com o botão Shift pressionado e apertando o botão esquerdo do mouse, eu consigo selecionar apenas essas. Se eu quiser selecionar o loop inteiro, e às vezes quando tem muita coisa, muita linha aqui no meio, muita linha por aqui, ó, cortando tudo, isso se torna muito necessário, eu aperto a tecla Alt mais Shift, mantenho pressionada e clico com o botão esquerdo do mouse. Aí eu selecionei o meu loop inteiro. Aí, por exemplo, se em vez de eu quiser selecionar de um a um, igual eu fiz com Shift, eu posso também fazer com a tecla Ctrl. Por exemplo, eu clico aqui, ó, e depois é só eu clicar aqui, que foi selecionado aqui uma volta quase completa. Só que aqui a gente está vendo aqui ainda por baixo, porque tem coisas que ainda, né, precisam ser colocadas aqui. Mas vamos fazer com o outro lado, ó. Que é aqui, ó. Aí agora eu clico aqui, ó. Então você pode ver, ó, que veio daqui, essa daqui apareceu automaticamente, enquanto essa aqui foi selecionada com Ctrl. Então, ao invés de eu fazer com Shift, eu também posso fazer com Ctrl se eu quiser ganhar mais tempo e for necessário. Então, ok. Nós temos aqui, né, um corte no meio. Agora nós vamos fazer a nossa bevel. A nossa bevel, como eu falei antes, Ctrl pressionado mais B. Aí você solta. E agora eu posso girar o meu scroll do mouse, tá? Sem confirmar nada ainda, não aperto nenhum clique, apenas o scroll. Vou colocar uma, né? Que no caso aqui, ó, girei uma. Aí apareceram duas e mais três faces aqui. Então eu quero que apareça essas três faces aí também no seu projeto. Aparecendo essas três faces novas, nós já nos deparamos com outro problema. Se lembra que eu falei dos N-gons? Bom, aqui nós temos muito mais do que 4 vértices por face. E o que isso aqui nos atrapalha? Porque, por exemplo, aqui nessa área, aqui, se você reparar, aqui fecha 4 faces certinhas. Tanto que se eu der Ctrl R aqui, ó, vai aparecer uma linha para eu cortar, que nem nós cortamos anteriormente. Dá um Ctrl Z aqui para desfazer. Aqui em cima já não acontece a mesma coisa, ó. Se eu quiser cortar aqui, ó, Ctrl R, ó, eu não consigo. Olha só a linha até onde vem. Ela não transpassa de um lado para outro como normalmente transpassaria. Isso acontece quando a gente trabalha com N-gon e também com triângulo. Para desfazer, um Ctrl Z aqui para tirar. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos transformar isso aqui em quad. Você vai agora no seu modo de seleção de vértice, selecionar essa com o Shift pressionado, essa daqui. Você vai apertar a letra J. Então, uma já ligou automaticamente a outra. Assim que a gente vai estar construindo a base da nossa câmera.
Mesma coisa aqui do outro lado. Aqui, olha só. Vou pegar essa daqui, ó. Por isso que eu falei. Cria apenas mais 3. Porque aqui vai dar certinho, ó. Cliquei nessa, aqui no meio, J. Aqui, J. Apesar de parecer que é um triângulo, aqui não é um triângulo. Ó, 1, 2, 3, 4. Temos uma face. Tanto que, agora, se eu quiser fazer um recorte nesses lugares aqui, ó, tá vendo? Eu já consigo, ó. Olha só, já aparece a minha linha, porque são quad. Quando chega aqui, ó, você vê que ainda a gente não colocou. Então, ó, a linha, ela para aqui, ó. Porque aqui ainda tá N-gon. Vamos fazer também a mesma coisa aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Problema resolvido. Falta a gente resolver aqui embaixo. J. J. Tá? Sempre aqui, uma ligando a outra. Letra J. E aqui, ó. Aí assim, na intersecção de onde as edges se encontram, ela vai criar também uma vértice. É isso que o J faz. Né? Não é uma simples linha, ela cria já uma vértice ali onde as edges se encontram. Então aqui nós já temos o nosso problema resolvido. Agora, novamente, eu vou ver aqui, ó, edge, e vou criar aqui, ó. Vou trazer um pouquinho mais para cá, não ficar tão no meio, ó, tá vendo? Não ficou tão no meio. Eu preciso fazer esse loop aqui. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma coisa chamada extrusão. Uma extrusão, o que que ela vai ser? Ó, vamos selecionar essa, selecionar tudo aqui. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciona aqui com a tecla Ctrl pressionada. E olha só, eu venho trazendo para cá, ó. É basicamente aquele modo de seleção de edge que eu ensinei, mas com faces, tá? Tem como você selecionar os loops de face desse jeito com a tecla Ctrl. Eu preciso que essa parte que está selecionada seja mais alta do que essa parte aqui. Para eu fazer uma extrusão, eu aperto a letra E e agora com o meu mouse eu arrasto para cima. Então, se arrasta um pouquinho, botão esquerdo do mouse para confirmar. Depois, se eu quiser aumentar mais isso aqui, eu não preciso fazer outra extrusão. Aperto a tecla G. É a mesma coisa que a gente fez, né, anteriormente. Só que agora no modo de edição. Apertei a tecla G, posso apertar a tecla Z e eu movimento a minha face para cima e para baixo e eu posso corrigir ela. Se eu apertar só o G, o que vai acontecer é isso aqui. Então tem que apertar o Z. E é exatamente a mesma coisa, ó. G, X, ó. Movimento no X. G, Y. S, ó. S, de escalonar. S, X. S, Y. SZ não vai funcionar porque a gente está apenas com uma face selecionada e ela não tem espessura, pois é apenas uma face. Mesma coisa também, ó, com R, ó. R, RZ, RY, ó. Com o que eu consigo fazer? Ó, RY, RX. E é isso aqui que eu consigo fazer. Também é possível, por exemplo, vim aqui no meu modo de seleção de edge, que eu selecione apenas as edges e faça isso, a mesma coisa que eu fiz só com edges, ó. G, Z, ó. Tá vendo? Ó. G, X, ó. Então é possível, mas eu quero que isso aqui esteja reto, tá? Para mim é necessário que esteja reto. Aqui eu vou criar mais um recorte. Coloca ele mais ou menos aqui. Aqui mais outro recorte, tá? Ctrl R, outro recorte. Esses dois recortes aqui, eles vão ser uma bordinha.
Eu vou vir aqui, ó, com Alt Shift para selecionar todo esse loop, tá? Agora o Alt e o Shift de novo para selecionar esse loop aqui. Então nós temos dois loops selecionados ao mesmo tempo. Ctrl B. Não quero esse tanto de recorte, eu quero um só. Então eu vou girar meu scroll até ficar com um só e vou arrastar aqui para o lado até ficar mais ou menos nessa espessura aqui, que aqui vai ser um detalhe que nós vamos fazer. Ok, temos esse recorte aqui. Bom, caso você tenha errado, dá um exemplo. Criei outro recorte aqui, esqueci, não dá mais para eu apertar Ctrl Z, vamos supor. Não vou precisar desse recorte, ficou errado. Vou selecionar esse loop todo aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar Delete. Apertei Delete. Vão aparecer esse monte de opções aqui. Só que você não vai colocar aqui, ó, Delete Edges, não. Tipo, se eu colocar Delete Edges, olha o que que vai acontecer. Vai apagar junto todas as minhas faces. Então, não é isso que eu quero. Eu vou vir apenas aqui, ó. Em vez de Delete Edges, eu vou vir aqui, ó. Dissolve Edges. Que agora vai sair apenas a edge que eu coloquei. Outro porém. Apaguei aqui, ó. Delete face. Deletei sem querer essa face aqui. Isso aqui também pode ser resolvido. Vou vir aqui, ó. Seleção de edge. Vou vir exatamente nessa edge aqui dessa face. Eu posso selecionar todo esse loop aqui com Shift mais Alt, ó. Seleciona tudo ao mesmo tempo. Ou às vezes, quando não der, eu posso vir de um a um com Shift. Apertei a tecla F e prontinho, foi fechado, tá? Sem problema. Outra coisa que você não deve fazer. Aqui, eu vou criar aqui mais uma extrusãozinha aqui de nada. Porque eu vou querer, né, fazer um detalhezinho. Então vai ser uma extrusãozinha bem pequena. Apertei a letra E. Quando eu faço isso, eu jamais devo apertar o botão direito do mouse. Porque se eu apertar o botão direito, vai acontecer isso aqui. Porém, essa minha face, ela não desapareceu. Ela tá aqui, ó. Ela ainda tá aqui. A gente só não tá vendo. Às vezes a gente pode fazer e não perceber. E ela fica oculta. Ó, selecionei, ó. G, Z. Eu consigo até aumentar de novo quando eu selecionei de 1 a 1 e apertei o GZ, né? Só que o que isso nos acarreta? Acarreta um problema de vértice duplicado, que depois quando a gente for fazer umas coisas, eu vou dar aqui um Ctrl R. Aqui um Ctrl R. GZ. Então olha só, apareceu ela do nada. E também dar um Ctrl Z aqui para tirar. E também quando a gente for jogar alguns efeitos como subdivisão, como o modificador de bevel, a gente não vai conseguir porque isso vai nos atrapalhar. Isso são causados por vértice duplicado. Como que a gente resolve isso? A gente apaga essa face aí, te remove essas vértices duplicadas que vão nos atrapalhar caso a gente tenha feito, esquecido e já esteja muito avançado no projeto. Para selecionar todas as faces daqui, tá? Eu tô aqui, ó, no meu modo de edição. Aperto a tecla A. Apertando a tecla A, vai ser tudo selecionado, tá? De forma automática. Com tudo selecionado, eu aperto a tecla M. Apertei a tecla M, vai aparecer essa opção, que Merge. A gente vem aqui, ó, By Distance. Se você ver aqui embaixo, ó, foram removidas 12 vértices. Eram 12 vértices que estavam duplicadas. Então, quando a gente for fazer extrusão, você faça apenas isso aqui, ó. Puxei aqui para cima, botão esquerdo do mouse, confirmei. Ok, já fiz aqui mais uma extrusão que eu queria. Essa aqui ficou muito alto aqui em relação... Bom, isso aqui a gente pode resolver também, ó. Pego aqui, se eu quiser diminuir mais, vou vir aqui, ó. Seleciono todo esse loop, G, Z.
tá? GZ. E ok, você também pode fazer isso. Sabendo disso, essa parte aqui, ela também ficou um pouco alta. Então, vou selecionar novamente esses dois loops. E como que eu movimento essas edges? Eu movimento também da mesma forma. Posso tanto fazer GZ, quanto posso apertar a tecla G duas vezes. Que aí a gente dá um edge slide, ó. G duas vezes, ó. Dá um edge slide, só que vai acontecer isso aqui. Agora, GZ, ó. O Edge Slide, eu acho ele mais apropriado quando é uma Edge só, que aí você consegue controlar melhor. Nesse caso aqui, como são duas, é melhor GZ, aí a gente joga para baixo, para cima, prontinho. Vou fazer mais um loop aqui, Ctrl R, um loop aqui, Ctrl R, mais um loop aqui, Ctrl R, mais um loop por aqui. Isso aqui eu posso até descer mais um pouquinho. Aqui sim eu posso apertar G duas vezes, ó. GG. Desci. Quero também um aqui. Aqui a gente vai fazer como se a gente estivesse fazendo visores, né? Tanto que essa aqui também, eu quero isso aqui um pouco mais retangular e menos quadrado. Então, seleciono esse loop aqui todinho com Shift mais Alt, GG, vou arrastar para isso aqui ficar um pouco mais retangular. Tecla I, a gente vai fazer uma coisa agora chamada Inset, ó. Que ela vai fazer isso aqui, ó, apertando a tecla I apenas uma vez. Se você apertar a tecla I duas vezes, o que vai acontecer, ó, vai ser isso aqui, ó, se você apertar sem querer. Aí você aperta de novo a tecla I para voltar isso aqui, ó. Então eu venho com o meu inset mais ou menos aqui e confirmo com o botão esquerdo. Isso aqui é importante para sustentar a malha, porque aqui nessa malha agora a gente vai fazer um buraco, a gente vai fazer uma extrusão para dentro. Então, dei aqui o inset, letra E, para fazer a extrusão para dentro, botão esquerdo para confirmar. Com essa face aqui selecionada, tá? Estamos trabalhando aqui no modo de seleção de face, letra S. Apenas S, mais nada. S, aí vai fazer esse chanfrozinho aqui. Letra E novamente. Puxo para dentro. Então aqui a gente já vai ter aqui um formatinho aqui de um visor. Aqui, modo de seleção, tá? De Edge. Dá um Ctrl R. Por que eu prefiro selecionar aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó, modo de seleção de face, e também dar um Ctrl R. Mas por que eu prefiro mudar? Porque caso eu erre alguma coisa, eu já estou no meu modo de seleção de Edge, aí eu seleciono aqui rapidamente alguma coisa aqui, mas também dá para fazer dentro do modo de seleção de face. Voltei aqui para a seleção de face, quero criar agora um visorzinho aqui, como se fosse um sensor pequenininho, ó, I para dar um inset, letra E para trazer para dentro, trazer mais ou menos esse tanto, S, fazer aqui como se fosse um chanfro, E de novo, empurro ele um pouquinho mais para dentro. Aqui atrás, ó, já está mais ou menos que feito, a gente vai fazer umzinho aqui também, ó, I, E, S para escalonar, E de novo para fazer uma extrusão para dentro. Aqui agora a gente vai fazer uns detalhes que eles vão meio que, né, ser em alto relevo. Bom, para selecionar isso aqui, ó, é no modo de seleção de face mesmo, aí não tem como.
clico aqui, ó, numa face, e você pode fazer tanto aquele negócio, ó, aí aperta Ctrl aqui e vem dando a volta, ou você pode fazer o loop inteiro, né, que é Shift mais Alt, aí clico aqui, ó, nessa face aqui, Shift mais Alt, clico aqui nessa face, que vai selecionar esse loop aqui todo de face. Se eu clicar aqui no de cima, ó, vai selecionar o de cima, não é isso que eu quero, tá? Ó, o ideal é que eu sempre selecione aqui mais pelo cantinho, que aí ele vai entender que você quer selecionar na horizontal. Se você selecionar mais para aqui, ele vai entender que você quer selecionar o loop na vertical. Eu poderia fazer isso aqui, ó, S. Só que você tá vendo? Um tá indo para cima, outro tá indo para baixo. O jeito que eu posso consertar isso aqui, depois que eu aperto S, é pressionar o Shift, manter pressionado, apertar o Z. Aí ele vai e remove o eixo Z do que nós estamos fazendo. Porém, isso aqui também não está nada bonito, né? Havemos de concordar que isso aqui está torto. Não vai ser a melhor forma de nós fazermos isso. Então, tem outra forma aqui de extrusão que nós podemos usar. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Aperto o G para ver se a extrusão ela sumiu mesmo. E aperta o botão direito para resetar. A gente vai vir aqui, ó, nessa abinha aqui, Extrude, mantendo pressionada com o botão esquerdo do mouse, a gente vai vir aqui, ó, arrastar até aqui, ó, Extrude along normals e soltar. Agora veja, apareceu isso aqui, ó, isso aqui. Agora a gente tem que puxar, ó, isso aqui, ó. Puxa, mas não solta, tá? Puxa sem soltar com o botão esquerdo do mouse pressionado. Caso você solte isso aqui, se você fizer de novo, ó, você vai criar outro. Então, se você soltou sem querer, você dá Ctrl Z de novo para retornar ao jeito que era. E aí você tenta de novo. Eu quero só um detalhezinho, tá? Nada muito grande, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, né? Segurei em cima disso aqui, arrastei até ficar assim. Está aqui. Não é legal que isso aqui fique desse jeito enquanto a gente trabalha nas outras coisas, então a gente volta para cá, para o nosso Box Selection. Ok, aqui já está tudo bem resolvido.